Última aula, alguém lembra o que vimos? Aliança divina? Sim. A gente falou sobre, deu uma pincelada, né, sobre aliança, sobre os juramentos. Juramento, nós temos juramento. Nós paramos na 178. Falamos sobre a aliança edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, palestina, davídica e nova aliança. Amém? E hoje vamos dar uma entrada a mais nesse tema de cada aliança. Amém? O caminho para introduzir-se na relação pactual é também o caminho pela qual é mantida. Isso é fé e obediência. Lembram? Fé e obediência. Alguém abre para mim Hebreus capítulo 5, versículo 9. Outra pessoa abre para mim Hebreus capítulo 4, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Isso. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aleluia. Eterna salvação para quem lhes obedece. De quem está falando aqui? Do nosso Senhor Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 4:11, alguém abriu? Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Por que esse ponto é muito repetitivo? Porque é algo que Deus propõe em todas as alianças. Em Deus, da primeira aula até hoje, o que vimos era isso. Quando Deus chama o homem para fazer aliança, o homem decide entrar ou não. Porém, quando ele decide entrar, tem aquilo que Deus quer do homem. E da mesma maneira, o que o homem quer de Deus. Lembra quando a gente foi falando de pessoas que fizeram aliança com outras pessoas? De reis que faziam aliança com outros reis. Sempre o rei que tinha um exército menor, lembra? Ele queria aliançar com o rei que tinha um exército maior para a questão de proteção, provisão, lembram? Então o que Deus quer? Obediência. Lembrando que o que Adão perde dentro do jardim foi por causa de uma desobediência. Lembra que quando o povo de Israel não cumpria o que estava na aliança, quem perdia era o povo. Estou dando uma pincelada de tudo que a gente falou, porque hoje seria o dia que a gente iria finalizar essa matéria. Porém, ela é um conteúdo bem extenso. E eu pedi o pastor para estender para o mês que vem também. Então a gente vai ter mais 4 quarta-feira falando sobre a aliança de sangue. Amém? Estamos de acordo? Vamos caminhar bem. Porque a gente ainda está no sistema pactual. Da aliança vem o pacto. É por isso que era necessário um homem pagar o que um homem perdeu. O que a matéria quer nos ensinar é isso, que você entenda qual é o valor de uma aliança. Porque o primeiro passo é o pacto, é fazer o pacto, né? E geralmente o pacto era feito imolando um animal, pelo sangue do animal, aquela aliança era feita. Amém? Então vamos finalizar o mês que vem, ok? E eu vou ler em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. O finalzinho é Gênesis capítulo 26, versículo 5, amém? Eu li Gênesis capítulo 22, versículo 18,
e Gênesis capítulo 26, versículo 5. E em Deuteronômio, para deixar bem claro que para vivermos tudo que está na aliança, isso refere-se a uma obediência da nossa parte. Deuteronômio capítulo 30, versículo do 6 ao 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, o que Deus está falando, se você seguir à risca tudo que está nessa aliança, tudo que está proposto na lei do Senhor, tudo que está proposto em seus mandamentos, seja diligente a isso, você vai ser propriedade minha. É isso que ele está falando, assim como toda a terra. Olha, porque a respeito dessa palavra diligentemente, que o Brasil tocou no assunto dela. Diligentemente significa zelo e ter cuidado. E o mais importante dela, que além da gente ter o zelo e o cuidado pela palavra, tem que ser rápido. Nós temos que ter o quê? Expressar com prontidão, em defender esse interesse geral, quando atua rapidamente, diligente. É uma etimologia, diligentemente. Quer dizer, zelo e cuidado e não agir. Boa referência. Obrigado, pastor. O que a palavra diligentemente está falando é exatamente isso. É você crer naquilo que está escrito e permanecer fiel a isso, ser diligente a isso. Se o mundo quer te propor outra coisa, você fique firme naquilo que o Senhor diz. E isso tem que ser a certeza dentro do cristão. Hoje, não sei se vocês viram, eu postei um vídeo falando sobre ler a Bíblia todo dia. Eu estava vendo um vídeo e achei interessante, compartilhei lá. Quem não viu, depois pode ver. Que é comprovado cientificamente que quando a pessoa lê a Bíblia por 4 vezes, cara, olha pra você ver, durante a semana. Isso é bom. Isso é muito bom. É comprovado cientificamente. Amém? Então vamos lá. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de toda a tua descendência, para amares ao Senhor o teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio capítulo 30, versículo do 6 ao 8, que eu acabei de ler. Agora vamos entrar em tipos de aliança. Quando falamos de tipos de aliança, estamos abordando basicamente 2 abrangências, que são eterna, repete comigo, eterna, ou temporal, ou seja, uma aliança ela teria 2 termos. Tem aliança que ela é temporal e tem aliança que é eterna. Te explico. Hoje eu e você não precisa matar um animal, o sangue desse animal tirar o pecado. Porque na realidade, na antiga aliança, o animal não tirava o pecado. O sangue do animal cobria o pecado. Pelo sangue do inocente animal, Deus perdoava, porém tinha que ser feito anualmente. Ou seja, era uma aliança temporal, até que chegasse o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Então eu quero entrar nessa parte hoje, para você entender que as alianças tinham tipos temporais e tipos eternos, certo? Eternas. Por aliança eterna ou irrevogável, se entende de que ela dura para sempre. Essas alianças podem ter elementos temporais, como por exemplo a circuncisão. Outro exemplo, hoje a criança ela não precisa passar por isso para ter uma aliança com Deus.
Foi um tempo temporal na aliança Abraão, ok? Que durou até Cristo. Mas a aliança feita com Abraão é eterna, ou seja, na parte da aliança, algo que foi temporal, a circuncisão. Porém, a aliança que Deus colocou diante de Abraão, ela é eterna. Amém? Amém. Entendeu o que é temporal e o que é eterno? Outro exemplo. Uma aliança eterna também pode ter elementos condicionais, em que descendentes daquele que faz aliança não cumprem condições estabelecidas na aliança, anulando-as assim em sua vida, mas não anulando o cumprimento da promessa de uma forma geral. Em outras palavras, a desobediência pode anular as bênçãos na vida de alguém, mas a promessa não foi revogada. Nesse ponto, vemos que a aliança feita com o povo de Israel para a posse da terra da Palestina foi anulada por um tempo pela desobediência do povo, mas será plenamente cumprida em Cristo. Entenderam? Lembra que em aulas passadas a gente falou sobre quando o homem desobedece, não é Deus que pune ele, mas sim pelo fato do homem ter decidido entrar na aliança com Deus. Quando ele desobedece o que está na aliança, ele sai da obediência e permite maldição chegar até ele. Deus não fere você porque você está sendo desobediente. Você escolhe por si só sair debaixo da obediência. Entenderam? Ou seja, o que é temporal e o que é permanente. Isso você vai ter referência em 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis, capítulo 25, verso do primeiro em diante. Vai falar sobre o que acabamos de ler. Uma aliança incondicional é aquela em que Deus obriga a si mesmo a cumprir as promessas da aliança, sem fazer caso da resposta do homem. Ela permanece em efeito, quer o homem cumpra ou não as condições dela. A força da aliança irrevogável está fundada nas palavras-chave: eu quero. É a vontade de Deus. Quando Deus decide, é a vontade dele. Ou seja, uma aliança incondicional. Porque aí é da parte de Deus. Uma aliança incondicional é da parte de Deus. Quando Ele quer e pronto. Ele quis te abençoar e ponto final. Entenda algo. Como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, meu irmão? Você tem que entender a realidade de você. Quem você é em Cristo. O que o Senhor quer? Ele quer que você permaneça firme naquilo que Ele escreveu. Naquilo que Ele predestinou para mim e para você. Ele traçou o plano perfeito para mim e para você viver aqui nessa terra. Porém, você tem que crer nisso. Lembra que é obediência e fé, tem que andar juntos. Se o mundo me falar algo, eu vou na Bíblia e se fala totalmente diferente do que o mundo falou, eu decido escolher com que eu vou ficar. E o Senhor quer te guiar em todos os passos, naquilo que Ele escreveu. Eu obedeço o que Ele escreveu e tenho fé em permanecer. Isso vai fazer com que a gente percorra a nossa carreira de fé, a nossa corrida aqui nessa terra, e avance cada dia mais. Temporais. Outras das divinas alianças foram apresentadas para ser temporais. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Alguém, por favor? Hebreus capítulo 9, versículo 10. Gálatas 3, 19. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aleluia! Hebreus capítulo 9, versículo 10.
Aleluia. O que foi isso? Nós estamos falando das divinas alianças que foram apresentadas para ser temporais, amém? Temporal é por um tempo, assim como a circuncisão foi por um tempo, assim como o sacrifício de animais foi por um tempo, essa também é por um tempo, até que se cumprisse. Ou seja, os mandamentos foi feito para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava em desobediência com Deus. Porém, Deus decidiu tirar de dentro do povo dele o descendente. Então não poderia ser qualquer tipo de povo. Não poderia ser povo que não tem um Deus, que não tem preceitos do que é certo e o que é errado. Então a lei foi dada para que eu e você entendam o quê? Cara, eu tenho que seguir isso aqui. Fora disso aqui é tudo errado. Então, qual que é o primeiro? Aí vem os mandamentos, para quê? Para nos abrir os olhos daquilo que Deus não agradava. Então, não roubarás, não matarás, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, qual que é a ideia? A ideia é separar o meu povo, para que lá na frente eu possa vir como o descendente. E ele cumprirá o mandamento. Porque percebe para você ver como era difícil e como até hoje é difícil a gente cumprir os mandamentos. Porém, ele resume o mandamento em um só: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, e amarás o teu próximo. Fez isso? Está tudo certo. Porém, falando é fácil. E agora é na prática, meu irmão. E a prática é a parte minha e sua da aliança que a gente fez com ele. Você acha que é fácil? E aí? Ele aumenta o nível ao ponto de virar para mim, para você, e falar assim aqui: vai chegar um nível que você vai amar até seu inimigo. Como amar o inimigo? É só pela obediência e fé nele. Fora disso, não tem condição de eu amar nem meu próximo. Como que eu vou amar? Sendo que eu não tenho obediência naquele que me colocou para fazer o que ele quer, não o que eu quero. Isso a gente entende que elas foram feitas para serem limitadas no tempo e não permanente. Talvez o maior exemplo tenha sido a aliança mosaica, os serviços do tabernáculo, o sistema sacrificial, o sacerdócio e as festas ocasionais, compreendendo uma forma externa e temporal da lei. Esses elementos temporais continuaram a existir em efeito até Cristo os cumprir e os abolir. Porém, o conhecimento espiritual é a verdade contida na forma, são eternos e permanecem para sempre. Em Romanos capítulo 2, versículo 20, por favor, alguém abre. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Instruidor dos negócios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Aleluia. Tendo implicações eternas e espirituais, as alianças temporais são legalmente limitadas por certo período de tempo. A Bíblia fala sobre obediência desde o começo. A árvore do conhecimento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entenda, qual era a atitude de Adão e Eva? Obediência e fé em Deus. Por quê? Eu vou obedecer o que Deus fala e ter fé naquilo que Ele falou. Se eu comer, eu vou morrer. Se eu comer, eu vou morrer. Eu não posso morrer. A Bíblia deixa claro, é sim ou não. O que partir disso é procedência do maligno.
Ou seja, se Deus te dá uma ordem, se Deus fala comigo e com você, o que eu e você tem que fazer? Obedecer. Falando sobre Adão, ele também teve fé e obediência. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Olha para você ver. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor estava falando isso para quem, gente? Caim. Olha para você ver. Olha como Deus ama de tal maneira nós, que mesmo Caim tomando a decisão por dentro, vou matar meu irmão, o Senhor chega nele e fala assim: ei, o pecado jaz à porta. É você que domina. Você escolhe. O que o mundo quer é exatamente isso. O mundo vem te propondo tantas outras coisas, porém você decide em ir fazer. Você decide se você quer fazer o que é certo ou o que é errado. Não é eu, não é o pastor, não é as autoridades, não é o presidente que vai te proibir. Se você quiser, você vai fazer o que você quiser. Mas lembre-se bem, a aliança ela tem promessas. E quando você não cumpre o que está na promessa, você está debaixo de maldição. É por isso que a obediência é o lugar que eu e você tem que estar. É por isso que é viver em fé, é o lugar que eu e você tem que estar. Porque maldição nenhuma chegará à minha tenda. Dano nenhum chegará à minha tenda. Enfermidade nenhuma chega, você vai se posicionar no ponto de saber o que está na aliança, meu irmão. Se o Senhor levou sobre si toda dor, enfermidade, mesmo você querendo vir. Você pode até vir por um tempo, mas não vai permanecer. Porque eu sei quem eu sou. Eu creio naquele que levou você. Pronto. É declarar isso com fé, com verdade saindo de dentro de você. E falar. Você tem que falar para ela escutar. E coloca o nome daquele que está acima de todo nome e tudo se resolve. Sabe? Hoje eu estava conversando com um cliente meu. Eu não sei se ele é católico ou se é de outra religião. E a gente estava falando exatamente sobre isso. O poder do falar, né? Se para ser salvo eu tenho que crer e falar, viver o evangelho eu tenho que crer e falar. E ele já é mais de idade, ele falava, meu pai falava assim: toma cuidado com o que sai, que depois não tem volta não. E muitas das vezes, até mesmo nós como crentes, a gente tem que ficar muito ligado naquilo que sai. A Bíblia deixa claro, e eu até falei com ele, talvez seu pai conhecia de Bíblia, porque o que ele falou é Bíblia. O que mata não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Se é uma vida para agradar ao Senhor, a gente tem que saber o que sai pela nossa boca, porque Tiago deixa claro que há um grande poder na língua. E vem dando exemplos, assim como um leme é tão pequeno, mas direciona um grande navio. Assim é a língua. Ou seja, com seu filho, com seu patrão, com seu emprego, não importa. O que tem que sair da sua boca é coisas boas. É palavras de bênçãos e não de maldição. Amém? Em Noé, olha como é fé e obediência. Gênesis capítulo 9, versículo 1, 4 e 6. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal, e requererei como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem.
Percebe que Noé, ele teve fé e obediência. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Eu dei um pulo aí, para a Silvia que está com a apostila. Eu dei um pulo, mas eu li. Eu li e estou dando uma acelerada nessas partes, viu, Silvia? Você que está acompanhando. Por que Noé, ele teve debaixo de fé e de obediência? Ele recebe uma palavra do Senhor: constrói um grande barco. E não tinha nem chovido. Ninguém conhecia, não conhecia nem chuva. Aí Deus vira para mim e para você e fala algo que ninguém viu. Aí Noé teve aquela revelação: constrói um barco. O que ele fez? Pegou e construiu. A Bíblia deixa claro que ele ficou 100 anos fazendo barco. Pensa, o resto da humanidade. O que você está arrumando, Noé? Não, cara, Deus falou comigo, vai cair água aí, cara. Que isso, cara? Você tá doido? Entenda, ele recebeu uma palavra e ele teve obediência e fé. Eu vou construir que vai cair água. Se ele falou, vai cair água. O mais interessante, quando estava terminando, ele não precisou de chamar cada um animal. Porque os animais obedecem a voz daquele que criou eles. Opa, é eu? Na hora. Ou seja, muitas das vezes a gente permanece tão parado, espiritualmente falando. A gente vem em todos os cultos, a gente ora, a gente canta, a gente chora. Mas muitas das vezes a nossa caminhada de fé está tão enferrujada. Por quê? O Senhor, ele é bem prático com o que ele fala. É algo tão prático com o que ele fala. Ele nunca vai te pedir algo absurdo que você não consiga dar. Pensa. Se o que ele pede é algo que eu e você consiga, ele não vai te pedir algo que seja impossível para você e para mim, meu irmão. Ou seja, o que ele te pedir, faz. Que a sua vida, a sua caminhada de fé vai continuar crescendo de uma tal maneira que a voz dele vai começar a ser algo íntimo para você. Você vai reconhecer a voz dele mais rápido. Mas sim debaixo de obediência e fé, amém? Abraão também, ele teve obediência e fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha, fé e obediência. Em Romanos capítulo 4, versículo 3, pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que interessante. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado. Foi pela fé. Foi pela fé que Abraão creu. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, Salmo 106, versículo 31, isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Gálatas capítulo 3, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz, porque Abraão creu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Obediência e fé. Estou dando referências de pessoas que obedeceram e teve fé. E só foi pessoas da antiga aliança que tinham uma revelação tão inferior ao que foi nos proposto.
com superiores promessas. Isso serve para mim também, meus irmãos. Se eu não pôr essa carne aqui para ler Bíblia, ela não vai ler, não. Moisés, lei dos mandamentos levíticos. Palestina, obediência, amor e zelo pela terra. Davi, fé e obediência. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o seu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Salmos capítulo 132, 11 e 12. Isso é a antiga aliança. Agora eu dei uma corrigida para a gente entrar na nova aliança. Que ela vai agregar algo a mais entre fé e obediência. Aleluia. A nova aliança começa com arrependimento, fé e obediência. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprindo